Se calhar poderia-nos falar também um bocadinho depois da experiência do uso de computadores, dar a ideia da dimensão, porque depois para as pessoas mais novas ninguém imagina, por exemplo, um computador assim ocupar metade desta sala. Coisas Metade assim. não, o dobro. Era o dobro. Era o dobro. O primeiro computador que eu vi na Império, que não estava na Império, estava na CUF, do Largo do Calvário. Era a informática da Império, era na CUF, do Largo do Calvário, porque não havia sítio na Império, a Império era no Chiado, não havia sítio onde coubesse o computador. O computador era uma coisa... Nós lá tínhamos umas máquinas que acabámos de descobrir que eram as impressoras do computador, que já recebiam do computador qualquer coisa, mas normalmente vinha de lá e tínhamos uma coisa chamada o papel pijama, que era onde vinham a informação toda. E olha, positivo, lembro de uma coisa, a certa altura o diretor de informática da Império, meu colega, dizia: anda cá, o que é que tu queres para gerir bem? Que elementos é que tu queres? A gente dá tudo. Era uma coisa que os informáticos diziam: nós damos tudo. Raramente davam, mas diziam sempre: nós damos tudo. E eu fiz uma lista do que é que queria. O que é que queria? Por apólice, por valor da apólice, por localização da apólice. Queria saber tudo, pronto, queria saber tudo. Na minha função de diretor de vendas que nessa altura tinha. Está bem, então já passado uns meses, eu ia entrar no meu gabinete na Império, que era um gabinete relativamente pequenino, eles todos eram pequeninos, e à porta do meu gabinete estavam uns caixotes, com 1 metro de altura, 3 ou 4 caixotes cheios de papel pijama. Só o papel pijama, que era aquele papel contínuo, de risquinhas, que escrevia a risca azul ou a risca branca, também foi. Completamente cheio de escrita. Cheguei a dizer aquilo. O que é isto? Dizia-me o empregado lá do andar. Foi os senhores da informática que vieram cá trazer isto durante a noite. Tem informática. Peguei no telefone, liguei. Penso que é esta porcaria? Foi o que tu pediste, pá. Isso são os teus elementos de gestão. Os meus elementos de gestão, eu nunca mais leio isso, nem que esteja aqui 30 anos. Aprendi que os informáticos dão tudo, nem sempre o que prometem é, e que melhor é a gente não pedir muito, porque eles abusam. De facto, eram situações completamente diferentes, e lembro-me que no meu serviço da Império também, porque eu tive sempre um bocado a mania dos avanços, num serviço que eu tinha na Império, de jovens licenciados, como eu andava nas escolas, a certa altura criei uma secção só de jovens licenciados. Por acaso eram quase tudo mulheres, ainda por cima, e portanto eram conhecidas pelas minhas rolinhas, que era uma telenovela que havia aí, que havia as rolinhas do coronel brasileiro. Eu era o coronel e tinha as rolinhas. Era como me conheciam na companhia. O que é que era o funcionamento desta equipa? Era uma equipa para estudar processos, para estudar os clientes, para estudar tudo gente nova, portanto, teve a sua formação de 6 meses, em vez disso ser espalhado para a companhia, foram todos sentados ali, e vieram os primeiros computadores pessoais da companhia. Por ali, me deram uns matacões também muito razoáveis. Já não eram os primeiros que havia, porque já não eram Macintosh, já eram os primeiros da IBM, mas eram umas coisas ainda enormes no chão, mais um ecrã enormíssimo. Com aquelas disquetes grandes? Umas disquetes enormes, tudo aquilo. Mas a verdade é que aquela gente nova, sem responsabilidades hierárquicas, com total liberdade de pensamento, respondendo unicamente a mim e mais ninguém, conseguiram fazer dali daquele setor um setor de desenvolvimento por ali fora e de aplicação dos primeiros computadores pessoais e, portanto, de poder começar a gerir ali. Portanto, tinha aparecido na Império uma coisa que hoje toda a gente tem, que é os meios. Naquela altura eram comunicações entre sítios da Império nos vários pontos do país e, portanto, era possível começarmos a comunicar por escrito e as coisas ficarem. Só para esclarecer, nessa altura só podia ir texto, única e exclusivamente, quando comunicavam. Só podia ir texto, mais nada. E normalmente ia ao texto e logo a seguir um telefonema para depois ir por fax o resto da conversa. Aquilo era um instrumento simpático, o fax, porque safou muita gente. Mas
foi o início de começar o texto, de começar a perceber algumas coisas e de começar a poder fazer na província aquilo que antes era tudo feito centralmente. E que era uma complicação desgraçada. Eu, para conseguir ter uma apólice posta em Bragança, por exemplo, demorava 3 dias. Porque aquilo ia, depois ia para o que tinha que ser feito, depois era feito em papel, depois era metido no correio, depois ia para o correio, depois ia para lá, depois o de lá não percebia, telefonava para perguntar o que é que lá estava. Era muito complicado. Portanto, foi um avanço extraordinário e só foi possível porque havia esta possibilidade de ter. Deram 15 pessoas, não? 15 jovens licenciados que foram ali formados. A maioria deles hoje são administradores de empresas do Grupo Fidelidade, porque a Império foi, portanto, integrado lá. São todos administradores das empresas, porque foram todos criados ali e foram todos nascidos ali desde o zero. Com os primeiros computadores pessoais, onde havia um rapazinho que era o técnico de informática, era o único que percebia de computadores pessoais. Mas tínhamos ido buscar aquele, nem era licenciado em nada, mas sabia de computadores, portanto, conseguimos fazê-lo andar por ali. Portanto, isto são os tais movimentos, as tais alterações que as pessoas não entendem bem o que é possível e que, de facto, era muito complicado. Era muito complicado para algumas coisas andarem. Então, voltando agora um bocadinho mais atrás, creio que é, falando da sua experiência por África. Mais ou menos em que época é que foi? A minha experiência por África começou numa altura complicada, que foi quando chegou um senhor de guarda da polícia à casa da minha mãe não é bem assim. Ele, quando chegou, já foi depois. Entretanto, eu soube, por portas e travessas, que iria ser mobilizado para a África. Estamos a falar mais ou menos em que época? Estamos a falar em 1970. 70, exatamente. Portanto, eu tinha entrado para a Império em 68, em 70, 71. Estava neste crescendo. Ainda não havia esta equipa já foi depois da volta da África. Mas era um crescendo, porque era ali, tinha pegado nas coisas a sério, e sob portas e travessas, queria ser mobilizado para a África. Meti-me nos sapatos, vim ao Ministério do Ultramar, o secretário de Estado do Fomento Ultramarino tinha sido meu colega no curso de Económicas, o secretário provincial de Economia, o Dr. Walter Marques, tinha sido meu colega e nos conhecíamos bem. Eu fui ao Rui Martins Santos e disse: Rui, quero ir para Angola. Já. Como é que pode ser? Não sei. É já. Tem que ser já, porque vou ser mobilizado e não quero ser mobilizado. Agarrou o telefone, falou para o Walter disse que sim, mandou um telex. Era uma grande invenção. Mandou um telex a requisitar-me para eu ir para o Gabinete de Promoção de Exportações, que estava a ser formado em Angola. Como eu tinha estado no Fundo de Fomento de Exportação, até caía sem grandes problemas. Também a imprensa naquela altura não podia cantar, portanto não havia grandes problemas. Mas enfim, assim sempre era mais fácil. Chegou o telex, eu agarrei no telex, fui à repartição de pessoal, recebi um bilhete de avião para 2 dias depois e voltei para casa e disse à minha mãe, por acaso também à minha mulher, já éramos casados, pai de 4 filhos, amanhã vou para Angola. Acabou, se não vou para a guerra que é pior. Pronto, isso acalmou logo as cabeças femininas e fiquei logo descansado. Vim a saber depois, no dia seguinte, apareceu um polícia à porta da minha mãe com o contrafé para eu ser chamado para o curso de capitães. E a minha mãe disse: mas não pode ser porque ele foi para a África. Quando? Ontem. Portanto, safei-me, porque entretanto tinha sido um despacho que eu estivesse em Angola não ia já para a tropa. E portanto vim para Angola obrigado. Vir para Angola obrigado obrigou-me também a pensar na vida. E, portanto, vim para funcionário público. Naquela altura havia muito pouca gente lá. De funcionário público fui também fazer colaboração com o Império de Angola. Tive que jurar a pé juntos que não faria nenhuma sombra ao homem que lá estava, que já estava lá há 20 e tantos anos, e não era para me ir embora outra vez. Esteja descansado, só venho ajudar. Aproveitaram, como era Grupo CUF, puseram-me também a fazer colaboração com a Novetour, que era a agência de navegação do Grupo CUF. E depois, como não tinha nada a fazer, ainda me arranjaram a maneira de ser professor da Faculdade de Economia de Luanda.
E aí voltou o bicho da formação. Portanto, a Faculdade de Economia de Luanda estava nos princípios, só tinha professores com ar sério, aqueles professores universitários que a gente conhecia de antes, que eram posso, quer e mando, mais ninguém mais. E eu resolvi ir dar, por acaso tinha uma cadeira ótima, que se chamava Propedêutica Comercial, que eu comecei por explicar na primeira aula. Propedêutica significava os prolegómenos, pôs logo toda a gente bem disposta. Mas ninguém sabia o que ia acontecer, nem eu, porque era uma cadeira que ia começar de novo. Portanto, eu tinha... O que é que eu resolvi fazer? Ensinar marketing. E, portanto, os miúdos da Faculdade de Economia de Luanda começaram a ter marketing no primeiro ano porque não havia marketing em todo o curso. E começaram ali a aprender e começaram a achar graça. E a verdade é que ainda hoje, de vez em quando, alguns se lembram, e a gente ainda se encontra de vez em quando numas organizações que eles fazem, e ainda se lembram daquele tempo. Ainda por cima, depois eu resolvi que estava em Angola, havia de fazer alguma coisa. Fui jogar handball para a equipa universitária e, portanto, jogava com os meus alunos. Uma das coisas que eu costumava dizer, não passas a bola ou chumbas. Portanto, eu tinha sempre bola na mão. Ganhei esta outra relação, que foi muito importante naquela fase também. E, portanto, foi mais uma experiência de formação, digamos, e depois também meti o bicho na direção de serviços de economia, porque aí era fácil, porque o Walter conhecia-me, o diretor de serviços também era do meu curso, portanto foi fácil convencê-los que se a Império fazia cá, nós também podíamos fazer lá. E além de fazer na Império, fazia também ali. Portanto, foi assim. Esta foi a primeira experiência em África, a última foi no fim de vida da Império, que o meu fim de vida foi criar empresas de seguros em Angola. Então, depois nessa altura voltou para Portugal? Depois voltei mais ao ou fim menos dos 2 anos, dois ao fim dos 2 anos sim. da... E depois só mais tarde? Depois ia lá de vez em quando fazer cursos de formação. Ia lá de propósito, que era para evitar estar longe. Ia lá fazer cursos de formação e, portanto, fui desenvolvendo por Angola fora também o vício do marketing. Eu, nessas coisas, só marketing, não ensinava mais nada. Um bocadinho de gestão e tal, mas metido para o meio do público. Portanto, fui enfiando isso. Isso deu-me vantagens, porque o fim da minha vida na Império acabou por ser na Direção-Geral dos Assuntos Africanos. Porque a Império resolveu fazer empresas para a África. E fiquei a saber há bocadinho, quando vinha para cá, que uma das empresas que eu construí de raiz em Cabo Verde, a Impar, é um dos casos de sucesso da última edição do Mercator. Que me dá um certo gozo, porque é um caso de sucesso. Portanto, já não é mau. Fiquei a saber outra coisa também. É que o meu filho mais velho, que também foi professor aqui durante uns dias, vai para a Impar no próximo mês. Portanto, tudo isto, enfim, que é uma parte que já não tem grande importância, é pessoal, mas não deixa de ser para a gente pôr o olho todo no ar. Portanto, esta experiência em África, depois fez-se a empresa em Moçambique também, não se criou a de São Tomé, fez-se a da Guiné também, as três, e vivem hoje, qualquer delas funciona. Uma não, que a de Moçambique foi depois apanhada pelo Banco Comercial Português na empresa que eles criaram lá, mas existe e funcionou. A da Guiné ainda existe. A de São Tomé não se criou por uma razão simples, é que a lei de seguros que era preciso mudar demorou 2 anos entre a imprensa nacional e o Palácio do Governo, de maneira que, entretanto, eu saí e desapareceu completamente. Não há empresa em São Tomé. São Tomé não tem uma companhia de seguros própria, que é um bocado esquisito para eles, mas é um problema deles. E a de Angola deixou de ser feita com o Império, mas foi feita também e funciona, e veio outro dia nos jornais, não pelas melhores razões, mas veio com o homem da Sonangol que trabalhou connosco na montagem da companhia, e quando o Império deixou de fazer, resolveu fazê-la com uma companhia sul-africana. E fez. Portanto, usando o estudo todo que nós tínhamos deixado, nisso os angolanos são fáceis, não têm problemas de direitos de autor, portanto usou o estudo certinho todo e fez a companhia. Chama-se Angola Seguros e também ainda existe. Acho que está um bocado mal, mas isso já não é comigo. Podia-nos só dar uma ideia mais ou menos de em que anos é que isso ocorreu? Tudo isto ocorreu
Mais ou menos, cá sim, ver, na para época. não falhar as coisas. Quando é que eu faço 65 anos? 37 para com 65, quanto é que dá? Que a senhora que é matemática. Quanto é que é? 40, Portanto, 20, foi há 20 e poucos 40, anos. foi por volta dos anos 43, 40. Não, 40 não. 37 que eu nasci, mais 25. Mais estes anos. Não, a minha neta tem 23 anos, foi na altura mais ou menos em que ela nasceu, e que a gente andou nestas fases, portanto, há 25 anos. 20, 25 anos. Talvez menos. Portanto, foi. Depois aí, pá, fez outro dia 25 anos, e portanto. Anos 90. Anos 90. Como? Anos 90. Sim, foi Aos anos anos 90, 90. foi. Isso anos 90 foi de certeza. Aliás, é mesmo. Se não é 90, é 90 e qualquer coisa. Eu as datas depois perco-me, porque depois baralhei tanto, porque são tantas ao mesmo tempo, que baralhei. Mas não faz mal, mas é anos 90, isso é. Mas também se pode saber com exatidão quando foi. E o que é que eu ia dizer mais? Pronto, e portanto criou-se estas coisas lá. Em paralelo com isto, tive uma outra fase, que foi mesmo o fim do Império, que foi a criação de uma série de empresas que o Império criou a partir de uma que era a Império de Segurança e Assistência. Tinha uma empresa de segurança, tinha uma empresa de assistência, tinha uma empresa, a primeira empresa que vendeu telemóveis em Portugal, talvez não saibam, uns matacões da Motorola se vendiam, que se vendiam ao público assim em geral, porque havia quem comprasse já 400 euros, 400 contos custavam um telemóvel para um carro, que era uma coisa que era uma caixa de sapatos, que se fizeram muitos, talvez também não saibam, fizeram-se muitos artificiais, que os senhores dos automóveis usavam aquilo para fingir que estavam a falar ao telemóvel. Mas não estavam. Eram falsos. Tinha essas, tinha uma que eu achei muito giro e que hoje já anda por aí, que se chamava Telecuidado e que foi fundada, que fazia eletrocardiogramas por telefone. E foi a primeira que fez cá, uma tecnologia israelita, com os israelitas, fazia e faz. Hoje já é fácil, qualquer ambulância hoje faz, daquelas do INEM, mas naquela altura não havia, só era o centro era nas empresas, era um grupo de empresas que eu controlava, que foi a minha última grande atividade do Império, para, portanto, só inovação. Até uma coisa chamada poliassistência, tínhamos uma outra, que era uma equipe de proteção, tinha uma outra coisa, praticamente, que era o único produto que vendia, julgo que hoje ainda se vende, que era um produto que, deitado nas salas de operações, por exemplo, transforma o sangue em serradura e é possível varrê-lo e fica completamente, não só limpo, como desinfetado. E que foi uma inovação também, porque as salas de operações era uma coisa complicada, cada vez que havia uma operação. Há sempre sangue, quer se queira, quer não, e para entrar o outro a seguir era uma desterilização, uma coisa complicadíssima, e com aquele produto era um instante. Portanto, foi a minha última, foi uma série de empresas, por isso é que hoje me permito vir aos empreendedorismos, falar umas coisas, porque posso falar de coisas que fiz. O empreendedorismo não é obrigatoriamente uma coisa feita para empresas próprias, pode ser empreendedorismo para empresas alheias, que foi o que eu fiz durante este tempo todo, com esta criação de empresas toda, que eu até meto impressão, que eram tantas, e enfim, foi uma coisa que me deu gozo. Tudo baseado na formação. Em todas elas foi a primeira coisa que se fez. Deixa-me só fazer uma pergunta. Essas empresas pertenciam ao Império e como é que convenceu-os a fazer essas empresas novas em áreas que não têm nada a ver com os seguros? Tem a ver com os seguros, porque isto começou com a tal empresa-mãe que se chamava Império de Segurança e Assistência. Isto é, tem a ver com seguros porque eram ajudantes dos seguros. Porque, repare, o seguro de uma sala de operações pode ser muito mais barato se usar este produto. O seguro de acidentes pessoais ou de acidentes de trabalho ou de vida pode ser muito mais barato se tiver acesso ao telecuidado. Portanto, todas elas tinham alguma relação com este tipo de coisas. Com a apólice. Havia, enfim, não quer dizer que alguma relação fosse direta, mas tinham.
depois acabavam por ser uma coisa que nascia ali, que nascia, porque a gente falava, porque acontecia, eram oportunidades de negócios que se faziam. E quando a Império foi privatizada, os senhores que vieram, os Melos, vieram e aceitaram. Depois acabaram por deitar tudo abaixo, tudo fora, venderam tudo porque precisavam de dinheiro, e venderam-nas todas, ou as outras que não venderam acabaram com elas, eu não sei, porque entretanto eu tinha entrado na pré-reforma e portanto tinha passado a ser exclusivo da Escola Superior de Comunicação Social e já não me deixavam ir a mais lado nenhum. Mas nenhumas dessas empresas eram cópias de empresas estrangeiras. Não, Eram originais. A maior parte eram originais, eram coisas mesmo criadas cá. Não sei se não haveria lá fora coisas semelhantes, não posso garantir que não houvesse. Mas, por exemplo, criámos uma poliassistência, que hoje há vários, até o Automóvel Clube tem, que era complementar ao seguro de casa, ter as reparações em casa. Os eletricistas, os canalizadores, eu não sei o quê, portanto, e complementar ao seguro de casa. Portanto, saía mais barato para os dois lados e saía para nós como outra coisa muito importante, que era a garantia de que estava bem feito. E que não ia haver saídas a seguir. Criámos uma coisa que hoje também é chamada Drive-In, que era uma oficina de automóveis. Não havia ainda as inspeções de automóveis. Nós criámos a Drive-In. Portanto, os segurados se queriam... Eu não sei se imaginam a quantidade de vigaristas. A gente agora vê esta corrupção toda e até parece mentira, porque cada vez que se abre o jornal há mais um senhor importante que é corrupto, ou não importante, não é? Mas, de facto, é uma zona. Os seguros de danos próprios nos automóveis, a certa altura, talvez tenham sentido isso na pele, obrigavam a fazer uma inspeção por alguém da Império, da companhia. As companhias não aceitavam seguro de danos próprios sem ver o carro primeiro. Não imaginam a quantidade de carros que nem sequer existiam. E que eram segurados para depois logo a seguir terem o sinistro. Portanto, isto foi obrigatório. Com o Drive-In, porque é que a gente conseguiu? Conseguiu que as pessoas fossem à Drive-In e, portanto, ganhámos também o negócio da reparação. E simultaneamente, e ficávamos com a garantia que a inspeção era bem feita. Portanto, havia um fio condutor e naquela passou a chamar CISA, Império Segurança e Assistência. Portanto, deixou de ser Império Seguros, ou melhor, era paralela, mas não era Império Seguros, era Império Segurança e Assistência. Portanto, a primeira assistência em viagem que houve em Portugal foi uma coisa chamada Impergest, de que eu fui vice-presidente do Conselho de Administração. A Impergest foi a primeira empresa de assistência em viagem que vocês hoje conhecem, que andam em vários, que reboca os carros, e leva os... E começou ali, criou-se ali. Portanto, toda uma série de... Em simultâneo com a colaboração do Grupo CUF, que entretanto passou a ser outra vez um agente da Império. Vimos os hospitais. Portanto, os seguros de saúde foram desenvolvidos, e todos primeiro pela Império, antes das outras todas, exatamente porque era uma necessidade do mercado, mas ao mesmo tempo tínhamos a garantia de que eles eram feitos, os primeiros seguros de saúde eram obrigatoriamente tratados no Grupo CUF, nos hospitais da CUF. Porque só assim é que se conseguiu levar isto à banda. Depois cresceu, enfim, ainda bem. E durante todo esse tempo que teve na Império, a formação sempre foi uma parte ativa, mesmo na fase final? Obrigatoriamente. Ninguém, Império... Quando eu saí, ainda ninguém entrava para a Império sem formação. Depois começaram a facilitar, porque havia muita necessidade, aquelas coisas das pressas todas, ok. Eram exceções para confirmar a regra. Mas o Centro de Formação do Império foi sempre que chegou a ser enorme na Avenida 5 de Outubro. Era todo o prédio da Avenida 5 de Outubro, todo o resto do chão do prédio era o Centro de Formação. Eram para aí 6 ou 7 salas, não mais, com utilização permanente, todos os dias. Nós tivemos os primeiros gravadores que vieram, que nós dissemos, que foram usados em formação, ainda eram de bobine. Nós, aliás, até nós fazíamos sempre uma coisa todos os anos, que era uma reunião de cada direção. Nomeadamente a reunião dos comerciais, que era a maior de todas. A Império sempre teve a maior direção aos comerciais.
Eu cheguei a ser 700 e tal trabalhadores à minha guarda, numa direção. Não era a Império toda. A Império tinha 1.300, eu tinha 700. Por aí já vê onde é que vai bem. E todos os anos fazíamos uma convenção. Que eram recebidos sempre, fizemos muitas vezes em Sesimbra, a entrada na convenção era na boate do hotel. Eles entravam, não sabiam para onde é que haviam de ir, antes de ir a quarto, iam para a boate. Ficavam todos contentes, depois, durante o dia, o primeiro dia era uma alegria. No segundo dia eram trabalhos de grupo sobre coisas de formação. Tinham que levar problemas, levavam ensaios. Depois os outros dias era formação e mais formação. Depois ao fim do dia havia um campeonato de ping-pong ou de bilhar ou de qualquer coisa para desanuviar. Mas tiveram sempre, era sempre obrigatório haver este tipo de coisa. Isto criava o espírito de corpo, por um lado, e mantinha o espírito de formação por outro. A formação era natural nas empresas. Eles sabiam que iam para a formação. Não era aquela, para a semana tenho formação. Não, para a semana tenho formação. Era, ainda bem que tenho formação, porque era sinal que poderia vir a ser promovido, poderia vir a andar para a frente, porque tinha formação. E os resultados da formação contavam para o desempenho dos empregados. Eles não iam para a formação para brincar. Iam para a formação para aprender. Isto foi um vício que ficou. Podíamos falar um bocadinho da sua experiência enquanto professor do ensino superior e como todo o saber acumulado ao longo do seu trabalho influenciou a forma como dava as aulas? Olha, isso influenciou, aí é fácil dizer, influenciou exatamente porque com este vício da formação eu olhei sempre para os alunos como profissionais. Estavam numa fase inicial das coisas, estavam a aprender as coisas. Se falar com alguns alunos meus, normalmente o que diziam era: a gente percebe o que o tipo diz. Porquê? Porque eu falava-lhes no dia-a-dia. Quando se falava de publicidade, há milhares de maneiras de falar de publicidade. Uma é agarrar num anúncio que está na rua e perguntar-lhes o que é que eles acham. A maior parte das minhas aulas eram dadas ao contrário. Eram eles que começavam a aula. A não ser quando eu estava virado do avesso, porque aí tinha que começar eu, porque também tínhamos momentos maus. Mas normalmente era assim. Portanto, eu procurei sempre dar as aulas com coisas de interesse e não serem aquelas maçudas das teorias. E de vez em quando dizes, hoje há teoria. Calmem-se lá. Curiosamente, lembro-me de uma turma do Instituto de Novas Profissões que era diferente destas, porque era tudo gente que trabalhava. Mas, por acaso, esta tinha muita gente que não tinha entrado na universidade por qualquer razão e, portanto, era uma turma muito mista, com um estudante profissional. E que foi uma turma que foi muito difícil de eu agarrar, para não dizer que foi quase impossível. Porque nunca consegui perceber bem o que é que eles queriam. Se era aulas, porque eles diziam que as minhas aulas era só para a gente se rir, não dava para aprender nada. Depois vinham a seguir dizer que depois de aulas a sério para aprender, e assim não pode ser que a gente não dá para aturar. Portanto, foi difícil chegar ali. Mas, de facto, normalmente, porque eu usava assuntos que eles percebiam, era todos os dias. Pensei que também tinha a vantagem de estar nesta cadeira, e esta cadeira tem assuntos todos os dias. Porque se o marketing é para todos os dias, é para os outros. E, portanto, eu punha-me sempre no lugar deles e usava a linguagem mais parecida possível com a da formação. Eu só não dizia que vocês agora, quando forem para o posto de trabalho, vão funcionar, mas era muito parecido. Porquê? O que é que havia de diferente depois, durante os meus tempos? Havia um teste por ano. Que eles sabiam no primeiro dia de aulas que era no último dia de aulas antes das férias da Páscoa. Isto tinha uma razão de ser, que era para eu ter as férias da Páscoa para ter tempo para os ver. Porque no dia seguinte, no primeiro dia de aulas a seguir às férias da Páscoa, tinha que ter os resultados. É uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, que os alunos querem os resultados daquilo que fazem. Eu conheci e tive vários professores que, isso é complicado, mas enfim. Depois o teste tinha uma característica, que era sempre dado com um ar muito esquisito.
os alunos podiam consultar o que quisessem e quem quisessem. E iam fazer o teste quando quisessem. Se estivessem ao pé de mim, falavam comigo também se quisessem. Não iam para onde quisessem. Ainda tinha outra coisa, é que umas semanas antes eu dava-lhes um conjunto de perguntas das quais garantia que saíam dali. O teste. E eles às vezes iam conferir para ver se saía ou não saía. E saía. Qual era a minha malandrice? Estas perguntas envolviam a matéria toda. Eram tudo perguntas que começavam, na sua opinião, escolha lá, agora diga lá você, como é que é? Mas é quando eles queriam consultar uns e outros, se não tivessem a opinião deles, tinham outra, não prestava, não levavam a certo. Já lhes conto até uma história simpática que achei que me convenceu que estava no bom caminho. E portanto, o simples facto de eles dizerem que podiam copiar dava-me um gozo brutal, porque ainda bem. O Simões usou em Macau uma frase que eu lhe ensinei um dia. Eu procuro o que os alunos sabem e não o que os alunos não sabem. E, portanto, procuro fazer a coisa de forma a que eles saibam e mostrem. Por isso, o teste é quase tudo casos práticos. Quase, não são absolutamente, mas enfim. E começam por ser casos práticos quando diz, na sua opinião, escolha. A tal história que eu lhe dizer era uma rapariga na Católica, que era filha de um antigo professor meu e colega, o Rogério Fernandes Ferreira, que era muito conhecido, hoje é o filho que é conhecido e que escreve para o Diário de Notícias, como ele escrevia, tudo sobre coisas esquisitas das contabilidades e dos impostos e tal. Mas a mocinha também era muito esperta e muitíssimo boa aluna. E a minha pergunta era, escolha um produto e diga lá o que é que se passa com o ciclo de vida desse produto. E a rapariga o que é que fez? O que quase todos os alunos da Católica faziam. Fez um tratado sobre o ciclo de vida do produto. Borrifou-se na pergunta que eu lhe fazia. Um tratado. Ciclo de vida do produto. E disse tudo o que havia a dizer, e a primeira fase, a quinta fase, e a quarta fase, tudo para ali fora. Quando aquilo voltou, quando recebeu, eu disse, um trabalho muito bem elaborado, tudo muito certinho, tudo muito bem feito, classificação final, 8. E a boa da rapariga recebeu aquele 8, veio ter comigo, com um ar indignado. Então, mas diz que isto está tudo bem feito? Está tudo muitíssimo bem feito. Agora, suponha que está numa empresa, que eu lhe digo para ir visitar um cliente, e você, em vez de ir visitar o cliente e de fazer, de resolver o problema desse cliente, resolve o problema de 1000 clientes. Não resolve o desse. Mas o que é que quer dizer com isso? Quer dizer que você resolveu o ciclo de vida do produto, mas não resolveu do produto que eu lhe disse. E que se calhar em 3 linhas tinha resolvido. Tinha escolhido o produto. Portanto, era o meu truque. Portanto, o truque que toda a gente dizia, isto é tudo muito fácil, mas depois não era tão fácil quanto parecia. Mas enfim, eles depois aprendiam. E depois a classificação final. O resultado final era um trabalho sobre qualquer coisa, produto real ou imaginário, e devo dizer-lhe que a primeira vez que eu ouvi falar de micro-ondas foi num trabalho destes, nas novas profissões, que ainda não havia escola, e que eles me apareceram com um forno para frangos, que podiam estar a assar o frango e que assim que se abria o forno, podia-se meter a mão lá dentro e ninguém se queimava. Eu dizia, vocês são maluquinhos, tinham descoberto aquilo numa revista qualquer, mas tinham feito. Portanto, eles tinham que fazer o lançamento de um produto real ou imaginário. E tinham que o fazer assim. E matava-os quando lhes dizia que a classificação era dada por eles. Aí era a morte final. Porque apareciam logo os espertos. 19. Havia sempre um do grupo que dizia, pá, calma. E isto acertava-se com toda a facilidade. Devo dizer-lhes que nunca dei nenhuma nota por causa das notas que eles deram. Eu assumi a responsabilidade das minhas notas. Agora, eles ficavam a saber como é que eles... E depois depois tínhamos uma conversinha de pé de orelha se eles tinham abusado ou se não tinham abusado. Portanto, não é nada do outro mundo. Linguagem acessível, o mais possível com coisas do dia-a-dia, o que na minha cadeira é possível, percebo
nem para todas seja possível, mas enfim, nas minhas era. E respeitinho mútuo. Se eu queria que eles me respeitassem, eu também tinha que os respeitar a eles. E, portanto, passei esta vida, estes anos todos, tirando aquela pequena turma, que também se resolveu depois, até porque foram meus alunos, depois, mais à frente, numa cadeira de gestão, e aí já nos demos muito bem, já tudo correu muito bem. Tirando esses, enfim, posso dizer que passei muito bem aqui as coisas, e ainda arranjei uns chumbos, por meio disto tudo, curiosamente por meio disto tudo, porque também não tinha medo. O que é que eu fazia outra coisa com eles? Dizia, pá, assim não dá, não quero ir fazer outra vez. Não valia a pena. Se forem consultar as minhas pautas anteriores, veem que quem não fez a cadeira foi porque faltou. E faltou por duas razões. Ou porque faltou mesmo, ou porque eu escrevi faltou. Não valia a pena estar a matá-los. Eu até percebo que seja gente totalmente em desacordo comigo. Agora, eu acho que não vale a pena estar a matá-los com um chumbo, a não ser que eles mereçam por má comportamento. E eu não perdoava. Agora, não teve tempo para estudar, porque não ligou nenhuma. Então, vá lá fazer outra vez. Venha cá daqui a um mês. Mas venha com as coisas feitas como deve ser. E eles vinham. Portanto, achei que não estava mal de todo. O que é que era mais? Tínhamos de falar um bocadinho da experiência dos cómics aqui na Escola Superior de Comunicação Social. Os cómics. Como é que surgiram? Os cómics surgiram com o meu vício das revistas de económicas. As revistas económicas tinham uma coisa, não se esqueçam que eu acabei o curso em 61. Portanto, havia uma coisa chamada censura, nós tínhamos que fazer o ensaio para a censura, tínhamos que fazer o ensaio geral de manhã e ao senhor censor. E de vez em quando cortavam umas coisas. Outras a gente fingia que não gostava, depois à noite apareciam outra vez, e que era o único sítio em que a gente se atrevia a dizer mal dos professores. Mas a dizer cara a cara. Portanto, era um momento muito importante, e sei de muitos professores, porque depois alguns eram assistentes, tinham acabado ainda por não andar connosco, que demorava 5 anos, na maioria dos casos, como foi o meu, 6, pelo menos, 5 anos, eu acho que ainda sei de cor, todos os tiraram do meu curso em 5 anos, porque aquilo era 5, mas havia Vicente Gonçalves no primeiro ano, e portanto, 5 mais 1, 6, não era mau. E portanto acabámos por ter muitos assistentes que levavam logo na cabecinha, assim, porque as pessoas às vezes também mudam. Deixou de ser aluno, passou a ser professor, já vem já. E portanto levavam forte e feio ali. E a verdade é que isto, além de dar um certo sentimento, obrigava-nos a dizer as coisas com verdade. Porque se fosse sem verdade, eu achei que era uma coisa, e como lhe disse, desde a primeira vez que andei ali, que fui ensaiar para o bailado, passei a ser a primeira bailarina do grupo, que também havia lá vestis e tudo, não? E chorei muito porque mataram o meu homem durante o bailado, e eu chorei muito. Fiquei com o vício e fiz parte das comissões organizadoras da maior parte das revistas, escrevi o número de abertura da minha revista. Só para lhe dizer esta coisa brilhante, no número de aberturas da minha revista, nós éramos 11 em Economia e 25 em Finanças. Portanto, acabámos o curso dos 300 e tal que tínhamos entrado no primeiro ano, perceber os 5 anos, acabámos o curso 36. O número de abertura era para gozar com uma reforma que tinha havido e, portanto, havia uma pessoa por cada cadeira que tinha havido e que havia de novo. Entravam 76 pessoas no número de abertura. Portanto, foi preciso mobilizar uma série de gente que não tinha nada a ver com os finalistas. Nós conseguimos mobilizá-lo. E eu muito à frente. E quando cheguei aqui a esta escola, comecei por apoiar a Tuna. E achei que era importante. E achei sempre que era importante os professores aparecerem nas coisas dos alunos. Eles gostam. Gostam que a gente vá lá, que a gente apareça. Portanto, na Tuna comecei por aparecer e perguntava-lhes quando os encontrava como é que estavam as coisas, eles achavam graça.
Depois apareceu um grupo de alunos, comandados por um senhor André Demoni, que eram atiradiços para a frente também. E um dia chamei o André e disse: bem, se a gente fizesse aqui uma revista. Ele não percebeu lá muito bem o que era a revista, mas eu expliquei-lhe o que era. Isso é bom. E sozinhos foram inventar não só o nome, os cómics, como fizeram a primeira edição. Eu não tive prego nem estopa, exceto incentivá-los a fazer e de vez em quando perguntar como é que estavam. E eles diziam: isto está mal, e foram andando, e foram fazendo e fizeram. Portanto, considero-me um bocado pai dos cómics. Acho que é uma das coisas mais importantes que existe. Tenho pena que seja de 2 em 2 anos, mas é muito bom que seja de 2 em 2 anos, pelo menos, e que não se perca. E sei que houve muitos professores desta casa que mudaram bastante da sua maneira de ser, por força do que ouviram nos cómics os alunos dizerem que pensavam deles. Inclusivamente, um senhor que eu tenho muito respeito, chamado Vidal Oliveira, que fechava a porta aos 10 minutos. 10 minutos depois fechava a porta à chave, mas ninguém entrava e dava aula. E eles fizeram-nos esta coisa toda simpática. Fizeram uma aula em que ele era o único que não estava. Fecharam-lhe a porta. Fecharam nos cómics. Um dia depois, fecharam a sério. Ele atrasou-se e fecharam-lhe a porta à chave. Remédio santo. Nunca mais fechou a porta. O Viegas Soares tinha aquela linguagem das semiologias, que já vinha das novas profissões com ela. Aqui mudou, porque finalmente percebeu que a linguagem das semiologias que ele usava não se adaptava à rapaziada. Que a rapaziada até gostava, até fazia, mas de facto aquilo era muito complicado. E ele percebeu que não era assim que lá chegava. E percebeu. Portanto, eu acho que os cómics é uma das coisas, dos grandes eventos daqui. Tal como houve uns, entretanto, aí, como é que se chamavam os outros, que eram os pintinhos, os pintainhos, que foi pena também terem desaparecido, embora com outra conotação, mas também se podiam fazer. Eu acho que é fundamental que haja essas coisas e que os professores vão. Eu sei que alguns não vão porque vão-me bater a mim, mas também já os tenho visto muito tristes porque não se ligaram nenhuma. Já os tenho visto muito tristes porque não se ligaram nenhuma. E acho que é o pior que pode acontecer a um professor, é que os alunos não querem saber deles para nada. Como uma ilustre que a professora que a gente aí tinha, ficava muito triste, porque tinha muito poucos alunos nas aulas. E quando saía, via-os a jogar a bola lá embaixo. E a gente disse-lhe: você não percebe porquê? Já não percebe. Ela já não tinha idade para perceber. Mas não mudou muito. Mas isto era sintomático. Quando os alunos não ligam a gente, alguma coisa está errada.